Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com o Dr. Don Paul Gray e com o Dave Watts. E eu sempre quero dizer outra coisa, mas eu gosto do sobrenome Watts. E com o John Rosenstern e o Dave Smith. É muito bom estar com você. Eu quero que você saiba disso. E vamos continuar de onde paramos no último programa. Daniel, capítulo 10, versículo 20. Por favor, Dave, se você puder, pode ler. E disse: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Parece que agora Gabriel continua a conversa dizendo: eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. Não quer dizer que ele iria sair, mas quando a visão terminasse, ele recomeçaria o confronto com esse príncipe satânico. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia, diz que Gabriel vai obter êxito nesse conflito, permitindo que o príncipe satânico traga o Império Grego. Isso aconteceria 200 anos depois dessa época. O príncipe da Grécia não é um príncipe homem, mas um anjo caído que segue as instruções de Satanás e controla o Império Grego e controlaria quando ele viesse. Foi esse príncipe que ajudou Alexandre o Grande a conquistar o mundo conhecido daquela época, mesmo ele não sabendo. Esse príncipe está preso no submundo, mas será solto no fim para ajudar o anticristo. É a mesma coisa com anjos caídos controlando nações inteiras. O que ele está dizendo aqui, eu espero que os comentários ajudem a explicar. Quando ele fala do príncipe da Pérsia, ele não está falando de um mortal terreno, ou um governador, ou presidente, como imaginamos hoje. Ele não está falando disso. Ele está falando de um anjo caído poderoso. E o príncipe da Grécia está na mesma categoria. O que estava acontecendo aqui, 2 ou 3 passagens que explicam isso, e mudaria a direção do mundo e a sua aparência. E suspeito que, por isso, anjos caídos poderosos, que são governados por Satanás, serão instituídos para parar esse conflito, porque, por alguma razão, Satanás não queria que o príncipe da Grécia dominasse o mundo daquela época. Por alguma razão, ele queria que o príncipe da Pérsia permanecesse onde estava. Mas o Senhor queria outra coisa. Então ele queria que Gabriel, ele batalhasse, e eu quero saber a resposta dessa pergunta, que ele lutasse contra esse anjo caído poderoso. Como vocês acham, senhores, que os anjos lutam? Estamos falando de seres poderosos aqui. E eu não acho que eles teriam que lutar como vemos alguém lutando em um ringue, ou seja, como for, que você imagine uma luta, né? Ou antigamente os bang-bangs também. E quando ele disse: voltarei para pelejar contra o príncipe dos persas, como você acha que a luta começou? No programa passado, quase no final, eu mencionei. A Bíblia diz que os anjos, eles não podem morrer, eles não falecem. É isso aí. São seres espirituais, sim. Então não é o conflito que alguns imaginam, ainda que exista umas limitações também, mas sabemos que Satanás é o príncipe desse mundo, ele é o príncipe do poder do ar, e uma escritura diz: o príncipe desse mundo cegou aqueles que não entendem a verdade, e ele também é chamado de príncipe do ar. O poder que Satanás tem sobre o mundo, de várias maneiras, pode ser na área de decepção e convencimento. Muitos desses reis e líderes foram convencidos ou guiados ou levados pelas coisas do mundo, o sistema do mundo. Por isso acho que muitas vezes influência demoníaca e poder são vistos em toda a dinastia quando paramos para olhar para a história.
E uma das razões pela qual vemos isso acontecendo 200 anos depois é porque precisaria haver um convencimento na humanidade para mudar a maneira como o povo pensa durante um período de tempo. O Império Persa era muito conhecido por uma das coisas que podia fazer, que era diferente de toda dinastia que veio antes deles. Quando eles conquistavam, não forçavam pessoas a seguir a sua cultura. Eles aceitavam e criavam relacionamentos. E muitas vezes, quando conquistavam, e posso mencionar várias batalhas ali, pessoas do outro lado, reis, se tornavam conselheiros do rei da Pérsia. Então, mesmo sendo um rei derrotado, eles eram trazidos para o seu palácio. E muitos países fazem isso hoje. Hoje em dia, sim, mas no passado não era assim. E, de certa maneira, eles expandiram, como vemos no Império Grego, que vamos estudar em breve. Algo a respeito dele é que ele espalhou a sua cultura e mudou a dinâmica tremendamente. E foi isso, então, que fez com que Roma e depois a vinda de Cristo e deu oportunidade para o evangelho se propagar. Eu tenho visto em gerações como demora muito para um raciocínio se desenvolver. Estudando o progressismo, estudos sociais, o socialismo ou até comunismo, vamos dar o mesmo nome, pois todos se encaixam na mesma categoria. Justiça social demorou pelo menos 100 anos para se desenvolver e se espalhar por toda a comunidade nos Estados Unidos. Nós tínhamos medo disso nos anos 20, anos 30, mas agora a política de hoje em dia parece ser a favor dessas coisas e estão seguindo essa direção rapidamente, verdade? Então, demorou um pouco para esse processo acontecer e no comunismo eles chamam essa revolução cultural de gradualismo. Então, talvez seja por isso que esses poderes tiveram que travar essa batalha para mudar o pensamento das pessoas que estavam servindo abaixo deles. É uma especulação, mas eu acho que eles não vão lutar como nós lutamos. Então não é uma luta física, chutando e socando. Eu já ouvi pessoas comentando e dizer sobre Apocalipse na guerra do céu entre Miguel e o diabo, como João diz, não é? Que é de uma forma alegórica em relação a eventos que estão acontecendo na Terra. É uma guerra espiritual que está acontecendo, como você descreveu. Tem a ver com uma batalha e uma guerra, e isso preparou o caminho para que Alexandre o Grande dominasse o mundo conhecido da época e todos esses eventos chegando até aqui, e o que Daniel está profetizando. Então acho que muito disso não seja literal, mas uma guerra espiritual, como você disse, influenciando cultura, coisas políticas, como algumas coisas que estamos vendo no mundo hoje, uma guerra contra a família, contra a igreja, sabe? Toda a instituição bíblica. Então você está dizendo que é no mundo espiritual. Sim, Senhor. Eu acho que tem uma passagem que fala disso, pelo menos em relação à humanidade para nós. Os anjos têm limites sobre o que podem fazer. Os anjos caídos, é claro. Em 1 Coríntios, capítulo 10, Paulo escreveu: não sobreveio a vós nenhuma tentação, senão o que é comum para o homem. Então as coisas que não são comuns para nós, é para que entremos em uma batalha contra os inimigos de Deus, os anjos. Ué, se Satanás fizesse o que queria, não íamos aguentar. Exatamente. E é exatamente o que ele está dizendo aí. Sim, mas estamos em um momento agora onde o maior perigo para o homem não é um confronto físico, e a mesma coisa no mundo espiritual, mas é como ele se desdobra e quais são as consequências. Quem imaginaria que na América, e vou tomar cuidado com o que vou falar, depois de acontecer o que aconteceu no dia 11 de setembro, quando as duas torres caíram com os aviões que bateram nelas e queriam destruir mais coisas em Washington, as investigações, a conclusão das investigações que fizeram foi que terroristas muçulmanos planejaram aquilo. E as pessoas que estavam nos aviões queriam fazer um jihad contra a América, mas o que saiu daquilo depois não foi tanto um ódio ou uma distinção onde as pessoas iam rejeitar o Islã,
Mas o oposto aconteceu. As pessoas queriam ouvir mais sobre o Islã e muitos muçulmanos puderam compartilhar uma perspectiva do Islã que eles diziam ser pacífica, isolando e separando esses pseudo-terroristas. Não concordo nem discordo, estou mencionando fatos, mas imaginamos que haveria uma revolta contra o Islã como um todo, mas vimos o oposto. E como isso aconteceu? Será que os poderes dos ares deram a oportunidade para que as coisas espirituais que não vemos acontecessem, para que o Islã fosse mais aceito e protegido de muitas maneiras, mais até do que o cristianismo? É o que eu acho. O que você acha, Dr. Gray, sobre isso e essa luta? Eu quero dizer que precisamos entender que foi uma guerra real. Não foi apenas como vou dizer isso? Usamos a palavra de maneira alegórica. Foi muito real. Essa força demoníaca interceptou o anjo de Deus e, de alguma maneira, preveniu que ele fizesse a vontade de Deus em favor de Daniel. Ele devia ser um anjo poderoso, porque ele teve que pedir ajuda. Sim, e ele precisou de força, influência, poder. Eu pensei, irmão Swagger, em Gênesis capítulo 2, e eu abri aqui para ver, e fala sobre os anjos de Deus, mas diz aqui que eu disse que era uma briga verdadeira. Não foi só algo influenciador, mas algo poderoso aconteceu. E como você disse, ele teve que pedir reforços. E então eu pensei em Gênesis capítulo 3, versículo 24, que diz: depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. Eu acho que a razão pela qual pensei nisso foi porque aqui vemos um dos seres angelicais de Deus carregando uma espada. E a espada é uma arma ofensiva. Sim, então a pergunta é assim: nós sabemos que essa era uma criatura angelical de Deus e tal, e diz que era um querubim. Eu acho que um querubim vem da ordem dos anjos. Então, até que ponto a espada foi usada? Isso é uma metáfora? Não sei também. Eu acho que na primeira parte eu usei o termo de maneira metafórica ou simbólica sobre o que estava acontecendo na Terra. Não deveria ter usado isso. Eu acredito em uma guerra espiritual. Eu não quis dizer que é apenas algo simbólico. Esses eventos que acontecem na Terra, eles são uma representação ou um resultado. Isso não é tão estranho quanto imaginamos. Todos que nasceram de novo, todo crente já lutou com os poderes das trevas. E você não vê, não é algo físico, mas nós já lutamos com essas coisas, tentando matar, roubar e destruir. Eles vêm para atrapalhar e... Então, não podemos fisicamente segurar esse poder das trevas e temos que pedir ajuda. O Espírito Santo, a Palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo, o nome de Jesus. E eu me lembro que há anos atrás, e já contei isso várias vezes, eu tive um sonho, creio que foi em 1952. Há muito tempo atrás, eu sonhei que estava em uma casa na parte da frente e eu não sabia onde estava. Nunca tinha visto o lugar e não haviam janelas no cômodo e não havia nada no cômodo. Ele estava vazio. A porta da frente estava aberta e eu pensei, eu tenho que sair daqui. Eu não sei que lugar é esse, mas tenho que sair. Eu virei para a porta e, de repente, de pé naquela porta, estava a criatura ou a besta mais feia. Tinha o corpo de um urso e a face de um homem naquele sonho. E aquilo veio me atormentando e acho que tinha uns 200 quilos. Veio em minha direção, com as garras em minha direção, dizendo, você é meu,
e eu vou acabar com você. E um medo terrível veio sobre mim naquele sonho, que eu caí no chão e os meus joelhos não conseguiam ficar firmes, então eu caí e comecei a tatear, tentando procurar algo para me proteger, como se fosse ajudar, mas claro que não ia, porque as armas de nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para acabar com principados e potestades. Aí eu comecei a gritar, mas não dava, a minha voz era um sussurro dessa altura. E quando eu sussurrei o nome de Jesus, aquele negócio gritou e colocou a mão na cabeça como se tivesse tomado uma paulada e foi chegando para trás com a mão na cabeça e gritando quando mencionei o nome de Jesus. Disse a segunda vez, e dessa vez eu já tinha mais força. E eu comecei a me levantar, e a besta caiu no chão, ainda mexendo como uma cobra que recebeu uma paulada na cabeça. Mas ao invés de estar sobre mim, agora eu estava sobre aquilo. E eu disse pela terceira vez, em nome de Jesus. Eu não me esforcei, eu não gritei, mas aquilo foi como um estrondo naquele cômodo, naquela sala. Começou a ecoar. Então eu ouvi, eu não vi, mas eu ouvi, como se fosse um vento impetuoso. E eu sabia que era o Espírito Santo que chegou naquele cômodo e bateu naquela besta e jogou para fora da porta. E eu corri para a parte da frente daquele prédio e o negócio estava voando longe dali, mesmo pesando uns 200 quilos. E então eu acordei orando em línguas, falando em línguas estranhas. E eu acredito que aquilo era o Senhor me mostrando. Estamos falando de 200 anos no futuro. O Senhor me mostrando o que aconteceria em minha vida daqui a vários anos depois. E eu não sabia o porquê o Senhor tinha me dado o sonho, mas agora eu sei porquê e Ele me mostrou o seu poder. O poder do Espírito Santo, o poder de Jesus Cristo, glória a Deus. Ele me mostrou. E eu acho que se você perguntar a alguém no céu qual era a diferença entre aquilo e o que lemos aqui na palavra, existem muitas diferenças. A primeira está falando da nação mais poderosa da terra e depois o príncipe da Grécia, da nação mais poderosa do mundo que existiria no futuro. E eu era apenas um pregador. Mas o princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo. Eu não sei se você, ou você pela televisão, já experimentou a mesma coisa, mas já viveu algo parecido com isso. Eu creio que, de certa maneira, todos nós já experimentamos. Você falou de 1 Coríntios, capítulo 10. Nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus. Efésios 6 diz que não guerreamos contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades. E assim como Satanás influencia as pessoas e por aí vai, creio que Deus faz a mesma coisa. Olhe para coisas que aconteceram em nossas vidas, a preparação de Deus que precisou ir à frente deles. Pessoas que impactaram nossas vidas. Deus estava falando com esse povo por décadas. E talvez eles tiveram pouco tempo de influência em nossas vidas, mas uma influência similar que Satanás teve se preparando, olhando para o futuro. E o impacto de coisas que podem acontecer. Eu acho que é similar dos dois lados. Quando eu era mais novo, eu tinha pesadelos com demônios, e minha mãe me ensinou a repreender o demônio enquanto dormia e expulsar os demônios em nome de Jesus. E mesmo como adulto, às vezes eu tinha um pesadelo e pensava, isso é algo demoníaco, tentando me desencorajar ou amedrontar. Creio que quando você tem um chamado de Deus em sua vida, muitas crianças e adolescentes vivem esses ataques espirituais enquanto dormem, e temos que esconder a palavra de Deus em nosso coração, e até no sonho ou quando acordamos temos que dizer, eu repreendo o inimigo, porque o diabo vem atormentar os jovens que têm um chamado de Deus em sua vida.
Olha, as armas disponíveis para nós hoje são muito maiores do que as que Daniel tinha em seus dias. Eles não tinham o Espírito Santo como temos hoje. O Espírito Santo os ajudava, e creio que ele esteve na vida de Daniel de uma forma que não era normal. Mas acredito que o Espírito Santo ajudou ele. Agora, na medida que temos hoje, usando o nome de Jesus, o poder do Espírito Santo e entendendo a cruz de Cristo, e aonde Satanás foi totalmente derrotado ali, e ele foi derrotado em nosso favor, porque Deus não precisava da derrota dele, por aí vai, mas foi feito em nosso favor, para que tivéssemos a vitória. Agora, esse cenário aqui, ele é tremendamente importante. Olha, um reino será trazido para o poder, que seria a primeira democracia que o mundo ia conhecer, com Alexandre o Grande. A que ponto era uma democracia, eu não posso responder. Talvez o Dr. Gray, o Watts, ou o Dave, ou o John, possam responder essa pergunta. Mas, ainda assim, bem, foi importantíssimo para trazer Jesus, trazer o Evangelho e a igreja primitiva. Era a vontade do Senhor. Sim, Senhor. Politicamente, tudo estava armado para que Jesus aparecesse e que o Evangelho fosse espalhado. Eu não sei aonde vamos chegar por causa do tempo, mas eu gostaria de perguntar: seria possível que agora existam forças poderosas no mundo da justiça e da injustiça que estejam lutando pelo domínio desse país, dos Estados Unidos da América? Com certeza, sim. Eu acho que não há a menor dúvida sobre isso. Algumas vezes você já falou de ligar e desligar. São coisas muito importantes na vida dos indivíduos, mas nós estamos agora à beira de entrar em um sistema socialista e comunista, e um dos aspectos principais disso é querer destruir o Evangelho e a liberdade de expressão. Eu acho que é o aspecto principal. Estão atacando fortemente universidades e escolas cristãs. Agora existem pessoas tentando acabar com nossa habilidade de ter uma cosmovisão bíblica. O Evangelho de Jesus Cristo está tão à frente de todas as outras coisas que é indescritível. Ele é muito importante. E o que você falou, atacar, na verdade eles estão atacando é Deus e sua palavra. Sim, o tempo acabou, não perca o próximo programa, por favor.